Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina dos Espíritos, uma realização do Lar Espiritual Sérgio José, coordenação de Newton Júnior e supervisão do nosso querido José Ferro. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, Lei de Liberdade, no item 2, Escravidão. Perguntas 829 a 832. E para compor essa mesa, além do nosso mascote Nedinho, o nosso companheiro de todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias, o nosso querido e parceiro Alexandre Carvalho, que é o nosso presidente da USE Intermunicipal Santos Cubatão. Não é, Alexandre? Sim. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, um abraço a todos. Vamos procurar compreender um pouquinho como é que funciona. Como é que funciona esse processo, né? Ô, pessoal, vocês sabem que o NED está com formato novo agora. Ele está presencial todas as quintas-feiras às 19 horas, aqui no Lar Espiritual Sérgio José, a rua Evaristo da Veiga 266. E você está convidado para participar desse momento muito gostoso de integração. E de 15 em 15 dias, também às quintas-feiras, só que nas redes sociais, também estará com vocês, tá bom? Vamos então ao vídeo que passa as perguntas. Bora lá, galera? Vamos nessa. Pronto, tá rodando o vídeo. Bom, então, pessoal, escravidão. Ainda se fala escravidão, né, Alexandre? Apesar que nos dias de hoje se fala escravidão, mas não tem mais escravidão, né? Não tem mais escravos, não tem mais os troncos para levar chibatada, mas a escravidão continua, né, Alexandre? A escravidão no trabalho, crianças, né, que estão sendo, hoje, recentemente descobriram aí várias fazendas com atividades, né, escravas, até de crianças, né, Alexandre? Sim. Infelizmente, nós visualizamos duas situações. Uma das pessoas ainda que não se libertaram dessa tendência de subjugar as pessoas através da limitação de suas liberdades ou através da escravidão. E há outras que são pessoas pacíficas, são pessoas dóceis que, pela forma exatamente de serem assim, estão mais suscetíveis a serem escravizadas, né? Evidentemente que para quem tem um pouquinho de desejo de progredir, de conhecimento da doutrina espírita, é muito melhor você ser escravizado do que você escravizar. Com certeza. É muito melhor nós sermos vítimas do que autores, algozes. É evidente. Mas nós vemos na mídia, né, não é, Newton, com uma relativa frequência ainda, infelizmente, essas descobertas de locais que as pessoas mantêm outras subjugadas em situações análogas à escravidão. Esses dias mesmo, eu vindo para cá, eu ouvi no rádio aí sobre as funcionárias domésticas. Muitas funcionárias domésticas ainda, pelo Brasil afora, exercem uma atividade muito semelhante mesmo à escravidão. Não que elas sejam agredidas, mas com seus direitos trabalhistas, por exemplo, totalmente violados, com seus direitos individuais de ir e vir totalmente violados também, com uma atuação exacerbada sobre as suas liberdades dos seus empregadores, dos seus patrões. Isso tudo são formas de escravidão, porque quando nós falamos de escravidão, logo remonta a nossa história recente daquele homem, daquela mulher, negros ou pretos, hoje mais adequado à denominação, que estavam lá laborando nas fazendas, presos, trabalhando sob
a força Condições subhumanas, né? subhumanas, mas a escravidão ela se desdobra em várias facetas, se desdobra de várias formas e ela, evidentemente, ainda existe. Infelizmente, ela existe, está presente, muitas vezes até dentro de grupos familiares. Perfeito, bem lembrado. Que o autoritarismo dos pais, ou até o autoritarismo dos filhos, quando os pais já estão com idade avançada e estão sujeitos ao sustento dos filhos, é exercida a escravidão, porque sempre quando nós limitamos a liberdade de uma pessoa, nós estamos exercendo, lógico, dentro de um princípio de proporcionalidade, estamos patrocinando a escravidão, mais ou menos grave, mais ou menos profunda, mas ali está bem identificada a escravidão. Então, vocês percebem que a gente aqui está trazendo uma linguagem mais atual, né? A doutrina do Espírito falou da escravidão na época dos senhores, né? Da época dos escravos realmente, do século XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX. Mas hoje nós trazemos uma linguagem, porque a escravidão, como o meu Alexandre lembrou, ela não acabou não, ela continua, né? Mas por que tudo isso? Porque aqueles mesmos que um dia foram feitores, senhores dos escravos, hoje estão encarnados. E por a forma da lei, até o Alexandre que pode nos dizer, porque ele é advogado, né? Na forma da lei, eles são impedidos, né, Alexandre? Pela lei, mesmo que você tenha essa vontade, a lei impede que você exerça esse tipo de idiotez, né? Da escravidão agressiva, que machuca, que maltrata, que fere, mas está dentro deles isso. E como o Alexandre bem lembrou, não é só uma questão de física, não. Eu acho que a pior escravidão que existe é a emocional. Porque a física, se você prende, a hora que você se liberta, você tem uma felicidade, né? Não fica tão traumatizado como fica aquela escravidão emocional. Sim. Onde você passa aprisionado emocionalmente por um pai, né? Pelo filho que seja, que cria traumas emocionais que no futuro vai gerar consequência, né, Alexandre? Claro. Como nós dissemos, né, Newton, tem várias formas de você subjugar as pessoas. Hoje, o modelo de escravidão não é mais aquele modelo de 200, 250 anos atrás. Ou até muito mais, porque nós vamos remontar a história da humanidade, nós vamos verificar lá que no Egito Antigo, o povo hebreu ficou 400 anos escravizados pelo povo egípcio. O Egito manteve em regime de escravidão por 400 anos os hebreus. Aí precisou ouvir todos eles, apenas estamos fazendo... Porque os grandes dominadores da época, eles invadiam o território, dominavam ou faziam a ocupação daquele território, saqueavam, abusavam sexualmente das mulheres e faziam daquele povo seus escravos. Era uma regra, quem ganhava levava tudo, inclusive as pessoas. E a escravidão dos hebreus, que é bíblica, que é um exemplo mais latente, porque veio, depois de 400 anos, o profeta Moisés, veio inclusive preparar o terreno para Jesus, posteriormente que veio, através de Moisés, a humanidade conheceu o monoteísmo, que era fundamental para que Jesus pudesse centralizar, né? Plantar, né? Semear e fazer consolidar a sua mensagem, não é? A mensagem natural, a mensagem de Deus. Precisou ouvir esse homem, esse espírito de alta envergadura para libertar os hebreus daquela centenária escravidão. Então a escravidão hoje ainda existe, mas ela não está só
lá presa aqueles homens e as mulheres, como há 2 séculos atrás, de epiderme negra. Não. Hoje a escravidão maior é a escravidão de consciências, a escravidão emocional, porque a escravidão de consciências, ela domina as pessoas, magnetiza as pessoas, hipnotiza as pessoas. Até isso, Hipnotiza. sem elas perceberem. Vocês vejam a responsabilidade dos grandes líderes dos países, Bem dos lembrado, estadistas. Eles não têm a mínima noção da função que eles exercem, da relevância espiritual que eles exercem perante o povo que eles dirigem, perante o povo que eles governam. Porque uma palavra de um governante pode provocar uma revolução social, Sim. pode provocar a revolta social. Você veja hoje o antagonismo, o confronto que nós estamos vivendo aqui sob o ponto de vista político da intolerância, nada mais é do que a intolerância. Isso também é uma espécie de limitação da liberdade quando você não aceita que o outro apenas fale ou tenha a sua opinião própria e pessoal. Verdade. Você veda aquela pessoa, você não Aprisiona, aceita que ela exteriorize a sua forma de pensar, suas ideias. Isso o que é? Isso é uma limitação da liberdade. Se é uma limitação de liberdade, é um cerceamento, está aí andando ao lado daquilo que nós concebemos ser um regime de escravidão. Então, vejam, pode-se hoje, os líderes religiosos também, não só os estadistas, a responsabilidade que eles têm. Então, nós verificamos que muitas vezes existem a escravidão de consciências. Nós vemos ali alguns anos atrás, não sei se você se lembra, deve se lembrar, e muitos se lembram, de um dirigente de uma seita que induziu dezenas de pessoas ao suicídio. 900 pessoas. 900 pessoas. Ao suicídio. Vejam o alcance. Isso é escravidão de consciência, a tal ponto que eu até tinha me esquecido desse número assustador, 900 pessoas. E ele não se suicidou. Ele não, sim, ele não se suicidou. Eu não lembro o nome dele agora, mas Então, um atrás do outro... alguma coisa Jones, né? Jim Jones. Acho que foi Jim Jones, se não me engano. Ele, através do fanatismo, ele conseguiu, na realidade, ele conseguiu desenvolver no íntimo de cada pessoa esse sentimento de fanatismo. E a partir daí ele começou com a sua liderança, com o seu magnetismo, que com certeza era um magnetizador. Com certeza. Porque sem ser magnetizador você não conseguiria isso. Exercer a escravidão daquelas consciências. Escravidão mesmo, porque eles estavam presos, inclusive, né? Não, é assim, eles tinham uma certa liberdade, mas eles mesmos tinham sido tão hipnotizados no caso desse magnetismo, que eles mesmos combatiam o mundo fora da... Exato, eles estavam presos dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo, exatamente. Então, dentro de si mesmo. E isso acontece muito, gente, porque até o Alexandre, aqui não tem nenhum viés político, tá, gente? Aqui não tem viés político nenhum, mas vamos ver a realidade mundial. Hoje nós vemos países em que confinam pessoas, né? Sim. Quantos países a gente não vê aí? A gente sabe, eu vou citar nome que a gente sabe. A própria China, a Coreia, que não tem... E as pessoas, elas estão presas lá. Alguns, evidente, querem sair, não deixam. Mas a grande maioria, né, Alexandre, eles não querem sair. Eles estão presos nessa idioplastia, né? E muitas vezes cultuam os seus líderes, né? Numa prisão mental, né, Alexandre? Uma prisão mental que eles ficam, com ideias cristalizadas. E nós hoje também sabemos que temos os conflitos naturais do país, até por cristalização de ideias, né? Que eles implantaram e muitas pessoas estão presas a essas ideias. Sim. Ficam lá arraigadas, fixadas naquelas ideias,
é a história do peixinho dentro da lagoa, que ele não quer sair da lagoa, então o universo dele é aquela lagoa. Então, quando um sai, volta para contar, os demais não acreditam, porque eles não querem acreditar. Eles estão mergulhados naquela realidade limitada. Agora, vamos nos perguntar, então por que diferentes raças, por que diferentes níveis sociais, sobretudo de raças, diferentes povos, diferentes países, uns miseráveis e outros tão ricos? A resposta é simples dentro do conceito espírita, porque nós precisamos passar por todos esses estágios de sermos habitantes de um país miserável, de sermos habitantes de um país rico, como teste, sermos habitantes de um país que todos nascem com a pele negra, habitantes de outros países nórdicos, por exemplo, que nascem claros, de olhos verdes. Nós, enquanto espíritos imortais e eternos que somos, precisamos de todas, absolutamente todas essas experiências para podermos, com elas, avançar. Porque não se chega à condição de espírito feliz, aquele espírito que não precisará mais reencarnar na Terra, porque chegou no estágio limítrofe de sua evolução, não se chega aí sem passar por todas as experiências. A exemplo de nós aqui na Terra, não é, Newton? Que para nós chegarmos ao nível de conhecimento da vida, não acadêmico eu me refiro, mas conhecimento da vida num alto grau, nós temos que estar numa idade madura, porque temos que ter passado por todas as fases da nossa vida. Então, na madureza, nós nos tornamos lá em condições. A mesma coisa uma universidade. Você precisa passar ano após ano para chegar ao conhecimento final e à sua habilitação para poder exercer aquela determinada profissão. Só através do conhecimento. E a evolução também se dá através do conhecimento. Ou seja, das experiências. A experiência de cursar uma faculdade, a experiência de viver uma vida e se tornar um homem, uma mulher experientes, maduros. Bem, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que nós possamos ter levado alguma conclusão para vocês nessa nossa reflexão. E contamos com vocês. Façam perguntas. A gente, com certeza, na próxima, daqui a 15 dias, né, ou 14 dias, nós responderemos as suas dúvidas. O nosso muito obrigado por abrir a sua telinha para chegar até os seus lares. Muito obrigado por audiência que sempre está aumentando e nos dá esse carinho. E se você quiser depois rever essa matéria, ela vai estar gravada. Tá bom, gente? Alexandre, com suas considerações finais. Apenas um abraço a todos aqueles que nos ouviram ou nos suportaram, né, Newton? E especialmente para você, meu amigo, um grande abraço e tenham todos dias maravilhosos. Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Como sempre, você sempre contribuindo bastante conosco. E se você gostou dessa matéria, se inscreva em nosso canal, adicione o sininho e continue nos acompanhando. E não esqueça, hein? O NED também estará presencial todas as quintas-feiras. Aí todas as quintas. No nosso caso, é a cada 15 ou 14 dias, né? Mas todas as quintas, às 19 horas, aqui, no Lar Espiritual São José, a rua Evaristo da Veiga, 266. Conto com você. Até lá, galera. Até a próxima. Fique com Deus. Boa noite. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado,
íntegra em empreendimentos imobiliários. Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da J